início a mais uma aula do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. A aula de hoje é a aula número 24. Nós faremos um exercício similar ao que foi feito na aula anterior, porém, nós daremos ênfase mais ao final do exercício. Por quê? No final, nós faremos uma compensação do fechamento da poligonal. Eu vou explicar o que significa isso na teoria e na prática. Tanto na prática de desenho, quanto na prática de levantamento de campo, confrontando isso com as questões de cálculo. Então, você tem ali o ponto, né, onde foi estacionado o equipamento, a planilha é um pouquinho diferente, né, mas não tem problema nenhum. A direção 1, 2, lembrando que vale o 2, por isso aqui está o ponto 2, 2, 3, vale o 3, 3, 4 está no 4, 4, 5 está no 5, assim sucessivamente. A distância, aqui, o azimuth já foi dado para você aqui. Então, neste exemplo, já foi conferido uma série de questões. Então, só para você entender o exercício, para você não ficar perdido, né? Você fala, pô, cada um ele começa de um jeito. Não. Observe bem, como eu quero dar ênfase ao final do exercício, então, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, fazer algumas marcações para você aqui, para ficar mais simples. Então, só lembrando o seguinte, neste exercício aqui especificamente, eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, primeiro passo, já executado. Eu verificar se existe ou não erro angular de fechamento, eu já verifiquei. Caso exista, verificar se está dentro da margem da tolerância de erro admissível, eu já fiz. Se não estiver dentro da margem aceitável, solução, refazer o levantamento de campo. Se estiver dentro da margem aceitável, fazer a distribuição de erro, também já foi feito. Então, observe bem esse detalhe, para você não ficar perdido. Então, eu fiz isso daí tudo. Aí, segundo passo, após verificada a existência ou não de erro de fechamento e feita a correção, se necessário, calcular os azimuths de todos os lados da poligonal, baseado no azimuth inicial. Lembra, o azimuth inicial é o único que tem origem no levantamento de campo. Todos os demais azimuths, com exceção do primeiro, serão calculados, ou foram calculados nesse caso. Então, observe bem aí a situação. Terceiro passo, calcular as coordenadas parciais de cada vértice da poligonal. A coordenada inicial sempre será oriunda de levantamento de campo, ou no caso do exemplo didático, esse exemplo meu aí, foi fornecido pelo professor. Então, só lembrando você que aqui a coordenada ela foi fornecida por mim, ok? Essa coordenada inicial. Por que é 200 e 200? Porque o exercício é meu, eu coloco o que eu quiser. No trabalho prático, vai ser dado, por exemplo, que é a coordenada real no globo terrestre. Então, só para você entender, toda essa parte inicial já foi feita, até os azimuths. Nós vamos continuar daqui para frente nesse exercício. Lembra que no outro, nós chegamos na coordenada parcial, calculamos a área e terminou. Mas, na verdade, como eu disse para você, faltava uma questão aí de fazer uma correção. Então, agora, nós vamos dar ênfase à parte final. Então, observe bem esse detalhe, que é um detalhe extremamente importante. Então, eu tenho aqui todas essas questões já resolvidas. Agora, eu vou dar continuidade aqui a esse processo. Então, vamos, junto comigo aí, calcular aqui a coordenada parcial aí do ponto X. Né? Como é que você vai fazer? Vai pegar a coordenada inicial mais a distância, vezes o seno de 45 graus, 0 minutos, 0 segundos. Você vai multiplicar, fazer essa conta, deu esse valor aqui. Esse valor aí nós vamos trabalhar com 3 casas após a vírgula. Tá? Então, eu vou trabalhar, porque aqui ele deu com 3 casas. Eu trabalho com todas as casas na calculadora, mas na hora de escrever, eu escrevo 3. Então, como a próxima casa, que é a quarta, é 2, então vai ficar 052 mesmo. Vou colocar esse número aqui, ali, o 052. Agora, eu pego o segundo, veja bem, vou trabalhar aqui, o do Y. Y2 também é 200, 34,015 é a distância. Como o ângulo é também 45 graus, lembrando que seno de 45 graus e cosseno de 45 graus, eles são valores iguais, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, obviamente, aqui vai dar o mesmo valor. Então, aqui também vai dar 224,052, que é a coordenada do ponto 2, que é a coordenada do ponto 1, coordenada do ponto 2. Bom, agora nós vamos trabalhar com a coordenada do ponto 3. Como é que faz o ponto 3? Eu pego o anterior, que está aqui, mais 29,240, vezes o seno de 157 graus, 57 minutos, 10 segundos. Coloca a resposta aqui. Nesse caso aqui, eu vou pegar o quê? 224,052
O que mais que eu faço? Vezes, ou melhor, mais 29.240, vezes o cosseno de 157,5710. Então, é só fazer a continha. Então, vou colocar a resposta aqui, para este, e vou colocar também aqui a minha resposta para este. Agora, naturalmente, como o ângulo não é 45, o valor aqui do seno e do cosseno são valores diferentes, né, de resposta. Então, eu trabalho isso daí. Então, agora eu tenho que fazer essa conta até chegar aqui embaixo rapidamente. Você, então, completa isso daqui até chegar aqui. Dentro dessa lógica de apresentação aí, você deveria, né, veja se você conseguiu aí, você deveria chegar aqui, nesse valor. E aí eu quero partilhar com você uma experiência agora. Veja bem um detalhe. Quando chegar aqui nesse último aqui, ó, eu quero que você faça mais uma vez. Porque veja bem, se você está no ponto 8, seu objetivo é chegar no ponto 1 para fechar a poligonal, no X. Se você está no ponto 8, no Y do ponto 8, seu objetivo é chegar no Y do ponto 1. Então, você vai fazer mais uma vez e mais uma vez. Seu objetivo é que essa conta aqui dê 200 e essa conta dê 200. Olha bem, só para você entender melhor. Você sai de um ponto 1 que foi dado, por exemplo, dá a volta inteira e tem que chegar no mesmo ponto para a poligonal fechar, para ser uma coisa lógica de engenheiro. Então, quando você está no ponto 8, você tem que fazer a conta mais uma vez e chegar no número 200, tanto em X quanto em Y. O problema é que quando você faz a conta mais uma vez, no X, em vez de dar 200, deu 209 metros,476. E no Y, quando você faz a conta mais uma vez, deu 197,944. Veja que aqui faltou para chegar 2 metros e pouco, e aqui sobrou mais de 9 metros. O que significa isso na prática? Vamos lá, vamos fazer aí um ajuste. Então, houve um erro em X de 9,476 e um erro em Y. Na prática, significa, quando você fez essas duas contas aqui, que a poligonal não fechou, ela está aberta. Todos nós sabemos que uma área aberta vai dar área infinita, então não vai dar para calcular a área nem no AutoCAD, nem na calculadora, nem no Excel, nem em lugar nenhum, porque há uma falha aí, porque não existe área aberta. O nome já disse, é uma área, é um lugar fechado. E isso vale também para o AutoCAD, quando você vai calcular a área no CAD, no Revit, etc. Se você não fechar uma poligonal, você não tem, o comando área não responde, ele não respeita, ele não calcula. Então, observe bem esse detalhe. Só para você entender de uma forma mais prática, eu quero mostrar para você uma situação. Olha aqui um pouquinho. É um exemplo didático. Você saiu aqui do ponto 1, 2, 3, 4, 5, fez a volta. Você tinha que chegar de novo aqui. Observe que houve um desencontro. Tem uma diferença em X e uma diferença em Y. E o que acontece é que está aberto a poligonal. Como está aberto, quer dizer, ela não fechou. Se ela não fechou, eu preciso corrigir esses pontos para que a poligonal fique perfeita, fechada. Não existe área. Olha só aqui, só para você entender melhor o lado prático. Na matemática, no cálculo, é perfeito. Você tem lá ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até o ponto 8, você liga os 8 pontos, calcula a área e acabou. Tanto no AutoCAD, no Excel, em qualquer software aí que calcula a área. Tá? É bonito. E na mão também. Quando você se torna engenheiro civil, você vai lá no campo fazer o levantamento com equipamento topográfico. Só que chega lá, você tem que mirar no centro da baliza. Você tem que esticar a trena. Tem hora que o Lúcio, no começo, ele não estava cansado, ele esticava com mais vontade. No final, lá pelo 20º ponto, o cara já está meio cansadão, já esticou meia boca a trena. O cara já não mirou bem no centro, já está de saco cheio, ele mirou ali, bem pertinho, está uns 10 segundos fora do lugar. E isso faz com que, depois, quando você dá a volta inteira na poligonal, não fecha perfeitamente, aparece o erro. Um erro aqui, ó, um erro resultante, tanto em X quanto em Y. Então, sabendo disso, porque é uma coisa comum na engenharia, e dentro de uma margem de erro, olha bem, dentro de uma margem de erro, o que nós fazemos? Nós já temos uma fórmula para corrigir o erro. Porque, senão, nenhum trabalho fecharia, e nós teríamos que fazer todos os trabalhos 15, 20 vezes. Então, para que isso não aconteça, dentro de uma margem de erro, nós fazemos a correção no escritório e calculamos a área. Então, veja, teoria e prática. Então, vamos voltar ali
na questão. E a fórmula cabeluda que faz a correção é essa. Mas você não se preocupe com ela, que eu vou explicar para vocês de uma forma muito fácil. É só para você ver que existe, tá? Está em todos os livros. Eu vou explicar a mesma fórmula, mas não vou escrever ela. Vamos voltar um pouco, para você entender. Então, ó, verificar se existe ou não erro de fechamento nas coordenadas poligonal. Você chegou à conclusão que existe. Caso não exista o erro de fechamento, as coordenadas parciais são as mesmas das coordenadas totais. A total é a corrigida. Caso exista um erro, fazer as devidas correções conforme exemplo a seguir. Compensando-se os erros, chega-se às coordenadas totais. Compensação do erro em x, compensação do erro em y. Como é que você vai compensar? Você vai compensar da seguinte forma. Olha bem aqui, ó. Tá vendo o erro? Aqui. Aqui passou, é mais 9 metros. Aqui faltou, menos 2 metros quebrados. A primeira coisa que você faz é a soma das distâncias. Como é que chama essa soma aqui? O comprimento de todas as laterais aí. Como é que chama isso na matemática básica? Perímetro. Então, você vai calcular o perímetro da figura. Então, soma isso daqui, deu 386,580. E esse é o seu erro. O que você vai fazer? Você vai encontrar um fator de correção. Como é que você faz para corrigir? Você vai dividir o erro em x pelo total da volta. Deu uma correção de 0,0245, isto é, 2,45% em cada um. Só que você vai distribuir, viu, Zanin? Proporcional. O lado mais comprido corrige mais, o lado mais curto corrige menos. Aquela ideia que quanto mais longe é, maior a probabilidade de erro na hora de medir. A treva estica mais, estica menos, tem sol. O cara fala renta, o cara entende renta, né? Então você fica meio passado. Então a ideia é fazer esses ajustes. Então olha bem aqui. Você vai pegar a correção em x total e dividir pelo perímetro total. E deu, então, 0,0245. Olha como é que você faz. Você vai fazer assim, ó. Cada lado desse daqui, ó, ponto, número 2. Você pega 34,015, que é o lado dele, e multiplica pela correção. Você vai corrigir 0,833. Você vai corrigir 83 centímetros. Pergunta para todos. Eu vou somar em x mais 0,833 ou vou subtrair? Soma ou subtrai? Você vai subtrair. Por que subtrair? Porque está passando, o erro é a mais. Então, professor, em y, o que eu faço? No y eu vou somar ou subtrair a correção? Em y eu vou somar. Atenção, para todos os alunos que estão assistindo, inclusive aqueles que estão no shopping com o celular. Olha bem, há casos em que você vai somar nos dois, há casos que você vai subtrair dos dois, há caso que um soma e o outro subtrai, não tem lógica nenhuma. A lógica é, você confere. Se estiver passando, você tira. Se estiver faltando, você soma. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Ficar atento a essa questão. Eu não estou ensinando que a primeira coluna... Olha bem, o cara que não estuda direito e pega o bonde e diz, a primeira coluna sempre soma, a segunda subtrai. Eu não falei nada disso. Você que inventou essa frase aí. Ponto 2, como é que eu faço? Eu venho aqui e faço assim, ó. 200 mais 34,015 vezes 145... menos, veja, eu faço a mesma conta, só que eu tiro 0,833. Faço a conta, faço arredondamento, coloco aqui a nova coordenada, 223,19. Tá claro? Veja, eu fiz a mesma conta daqui para cá, só que agora eu fiz a conta e já descontei o fator de correção. Aí eu pego o segundo, atenção, pego o 29,240, que está aqui, multiplico também por 0, vai dar 0,716. Veja, o lado um pouquinho mais curto corrige um pouco menos, o lado um pouco mais comprido corrige um pouco mais. Ficou claro isso na sua cabeça? Que é proporcional à correção. Aí, eu faço essa conta aqui, ó. Atenção, 224 mais 29,240 vezes o seno que está aqui, 0,716 é que eu vou subtrair, e eu vou colocar a resposta ali. Agora, veja bem, pergunto, esta conta está correta? Esta conta aqui está correta? É isso mesmo que se faz? Porque, veja bem, pessoal, se eu estou corrigindo, se eu começo do errado, porque esse não é aquele que está errado, tecnicamente, como é que uma coisa que começa errada pode dar certo? Somente na matemática, nem na física. Você começou com um número errado, vai sempre dar errado. Então, na verdade, isso está errado. Ah, professor, mas agora eu copiei a caneta. Azar é teu, você estava dormindo, por isso você copiou. A ideia era te traumatizar mesmo, para você entender. Se eu fizesse direto a maneira correta,
ninguém ia prestar atenção. E provavelmente na prova, muitos iriam errar, e no trabalho também. Então, a minha maneira de ensinar você é provocar um erro. Olha bem, eu provoquei um erro de propósito. Agora todos vão ter que talvez apagar, riscar, fazer um X vermelho em cima, quem escreveu a caneta. Eu recomendo até que você não apague, você faça o X vermelho em cima e escreva. Não é assim que faz. É para pegar o corrigido. Olha bem, pega o corrigido, põe aqui. Mais 29,40 e o seno, blá, blá, blá. Agora deu esse valor aí. Ficou claro? Veja, pessoal, eu sei que às vezes você fica magoado por dentro comigo, entende? Eu sei disso. Mas o que eu quero, na verdade, muitas vezes, é causar em você um impacto. O sucesso de um futuro engenheiro está aí, nessa diferença, na forma de pensar junto com o professor, e não só copiar, viu, moçada? Ou só para copiar, a gente já dava pronto essas planilhas aí. Então, está feito ali, certo? E agora você vai até embaixo. Você chegaria aqui. Atenção. Pare um pouco de escrever, que eu quero te mostrar um detalhe, uma sutileza, que vai lhe provocar um pouco, mas você tem que ter daqui agora, deixar de ser matemático e ser engenheiro. Gente, eu não tenho nada contra o pessoal da matemática nem do cálculo, quero deixar muito claro. Inclusive, eu dei aula de cálculo vários anos na minha vida. Eu comecei minha carreira de professor universitário dando aula de cálculo 1. Por isso, você vem aqui, vem vindo. Quando chega aqui, você calcula. Não vai dar 200, vai dar 200,006. Daí você pensa assim, Luca, não bateu. Não é que não bateu, pensa bem. A trena que você está medindo, ela mede metro, centímetro e milímetro, certo? Aqui você está falando 3 casas depois da vista, está falando no milionésimo. A trena não pega isso daqui. É 0,006 de imprecisão. Então, na verdade, bateu, porque na engenharia, a nossa engenharia, ela não é uma engenharia da NASA, uma engenharia micro, ela é uma engenharia civil. O nosso erro é milímetro no máximo. Então, isso daqui não faz sentido. Então, bateu. Só, mas está com 0. Então, isso que eu estou te explicando, te convencendo que é engenharia civil. Se fosse numa aula de cálculo, por exemplo, tem uma diferença. Mas na engenharia, 6 milésimos não é diferença na civil. Porque uma estrutura, tanto é que, só para você ter uma noção, o Código Civil brasileiro fala que existe uma margem de erro no tamanho de uma construção. Você compra lá uma obra 10 por 10, tem uma tolerância de alguns centímetros, porque tem problema de reboco, disso daqui, num detalhezinho qualquer, que é tolerável aqui. Então, está tudo certo, bateu. Agora, vamos para o próximo. Antes de passar para o próximo, eu quero te mostrar uma coisa. Olha aqui. Para de escrever um pouquinho e olha, eu quero te mostrar um detalhe. Olha esse detalhe aqui. Olha essa maneira de calcular. Deu 224 aqui, tá vendo? Eu tenho que tirar o erro. Então, eu venho e tiro esse erro. O segundo é 235, eu tiro 2 erros. É acumulado. O terceiro é 166,119, eu tiro 3 erros. Até chegar no último, e eu tiro todos os erros. Senhor, assim é mais fácil? Pois é, depende. Se a poligonal tiver 50 lados, são 50 números para subtrair. E aí, muito provavelmente, você vai errar, porque você vai ter que digitar 50 números. Então, é mais fácil refazer a conta já descontando o valor de cada um e pegar o acumulado anterior. E para programar no Excel, também é mais fácil refazer a conta partindo da célula anterior. Então, a maneira que eu ensinei antes é mais fácil e a probabilidade de erro é menor do que esta maneira. Esta maneira, para uma poligonal pequena, ela é boa, mas tem que ser uma poligonal pequena, que na prática quase não acontece. Por que você está explicando isso, então? Porque você vai olhar alguns autores e alguns livros, ou alguém vai falar para você que também dá para fazer assim. Verdade, dá. Mas eu não recomendo somente uma poligonal grande. Imagina se tiver 50 lados, são 50 números para subtrair. Bom, então, feito aqui, ajustou. Agora vamos trabalhar o próximo, a correção em Y. Então, a correção em Y é o erro em Y dividido pelo perímetro total. Mesmo esquema. Agora deu 0,0053. Quer dizer, na verdade, nós vamos fazer uma correção agora de 0,53% em cada lado, proporcionalmente. O que nós vamos fazer, então? Fazer isso. 34,015 vezes 0,053. Deu 18 centímetros de correção. Veja que a correção em Y vai ser menor. Por que é menor? Porque o erro é menor. Então, o que eu faço? Vou fazer isso. 234,015 vezes o quociente de 45, só que eu vou somar. Por que eu somo? Porque, na verdade, aqui está faltando.
Então, eu somo, coloco lá. No lugar de 224,052 é 224,232. O segundo, eu venho aqui. 29,240 vezes o 0,053, deu 0,155. 15 centímetros e meio de correção. Tudo bem? Coloca lá. E agora vai tocar até embaixo aqui. E vai tentar, quando fizer a volta aqui, chegar nos 200 redondo. Esse é o grande objetivo seu. E você já está percebendo, pela minha fala, que vai raspar na trave. Mas vai dar uma diferencinha. E essa diferencinha tem que ser ali de milésimos. Por isso, tantas casas após a vírgula na hora de fazer a conta. Aí você começa a entender as questões de engenharia melhor. Então, colocou ali aqui a correção de cada um, aí você vai fazer a correção ali. Aí você fez a conta, deu 199,993. Está dando uma diferença de 0,007, isso? Então, 0,007 milésimo é muito pouco também, a gente considera que bateu. Então, veja que este é o ponto 1 e este é o 1 calculado. Tá, professor, mas agora eu estou com 2,1. Como é que eu faço? Você vai usar, como isso daqui, isso, a diferença é irrisória, você vai usar o padrão aqui, o 200 e o 200. Ficou claro? Tem que anotar isso. Uma diferença aqui, para não dar conflito, você usa o padrão. Como se tivesse dado a conta, ela zerou e acabou. Então, anote isso aí nos seus alfarrábios. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a coordenada total, não mais a parcial, olhe bem, né? Aqui também é aquela outra maneira de fazer, lembra? Também estou mostrando que soma o primeiro, soma 2, soma 3, vai somando e tal. Mas eu recomendo que seja feito no modelo que eu ensinei antes, que vai acumulando e tal, mas complica um pouco quando a poligonal ela tem muitos lados. Quinto passo. Calcular a área da poligonal. Neste exemplo, calcularemos a área final da poligonal com base nas coordenadas totais. Eu não uso a coordenada parcial. A coordenada parcial não fechou. Eu uso a total. Então, venho aqui calculando a área. Então, vou pegar isso daqui, ó. Isso, olha bem. E vou fazer a mágica, faz assim, leva para lá. Veja que eu trabalhei com 200. Aqui, ó, atenção. De novo, ó, pega lá, ó, faz aqui, ó. Sou capaz de apostar que a maioria não viu uma mágica que eu fiz aqui, ó a mágica. Eu tinha parado aqui no calculado, mas eu vou trabalhar com um dado. Quando eu mudei para cá, que eu fiz a magia aqui da mão, do touch, olha bem, o 1 era o último, mas eu vou repetir o primeiro. Você lembrou de repetir o primeiro? Então, mas eu recomendo a você que escreva de outra cor essa linha aqui, e põe uma seta bem grandona, que você repetir o primeiro. De outra cor. E aqui, como tem diferença, usar aquele que foi dado. Esse multiplica por esse. Põe a resposta aqui. Lembra que pula a primeira linha, hein? Sim ou não? Lembrou? Aí, esse multiplica por esse. Põe a resposta aqui. Bom, agora é só multiplicar cruzado aí, cara. Meteu o sarrafo. O azulzinho, ó. Marcaram em azul e vermelho aí? Como é só fazer conta, eu entendo que a 99,9% de vocês consegue fazer a conta tranquilamente, principalmente se você vai usar uma calculadora. Então, eu vou projetar aqui as respostas. Então, você anota. Fazendo a conta agora, já que vocês anotaram, você vai somar a diagonal principal e somar a diagonal secundária. Para quem está no Excel, né, vai fixar lá em cima, correr na vertical e apertar lá o igual. Ou clica no símbolo de somatório e escorrega na vertical. E ele já soma automaticamente no Excel. Bom, feito isso daí, você vai então fazer que a área é metade do valor do determinante, que o determinante é a diagonal principal menos a secundária. Lembrando que é em módulo, tanto faz um menos o outro. O primeiro menos o segundo menos o primeiro. Tá? Então, nunca vai ter área negativa. Fazendo a conta, vai dar 5.312,159 metros quadrados, porque isso daqui está em metro. Lembra que a distância ali era em metro. Mas eu tenho que saber fazer isso daí em hectare, HA, e em alqueire. Então, anote aí num balão vermelho, assim, piscando com neon, que um hectare tem 10.000 metros quadrados. E um alqueire, 24.200 metros quadrados pelo Sistema Internacional de Medidas. Tem que anotar isso, para depois saber fazer uma regra de 3 na hora de fazer provas e trabalhos.
Então, o hectare e o alqueire. Então, ele passou ali para hectare, 0,531 hectare, meio hectare praticamente, porque um hectare inteiro é 10 mil, deu 5 mil e um pouquinho, então 0,531 hectare. Bom, agora deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. O exercício completo não é o da aula passada e não é este. O exercício completo são os dois exercícios juntos, em um só. Esse é o completo. O da aula passada foi detalhado bem do começo até o meio. E este foi detalhado bem do meio para o final. Eu já dei a parte inicial pronta. E o exercício que realmente vale, a aula 23 e 24 junto, numa planilha só. Mais uma dica importante para você. Aqui tem a coordenada, perdão, aqui atrás um pouquinho, deixa eu só te mostrar um detalhe que eu acho que é importante para você pegar. Aqui, por exemplo, tem a coordenada parcial e a total, certo? Eu, se estivesse fazendo no Excel aí junto com vocês, na minha aula, nas minhas planilhas de Excel, aparece mais colunas aqui entre esses dois, porque eu faço a coluna dos erros de X, do erro de Y e da correção. Entende? Eu coloco mais colunas. Se você fizer as colunas com os erros em X, erro em Y e a correção ali, acrescentar mais 4 colunas, é só você programar, ele sai direto nessa resposta. Você fala, ó, atenção, computador, pega esse, multiplica por esse, divide por isso, é muito mais fácil. Então, assim, porque não vai ter problema de quantidade de colunas, entende? Porque você clica nesse, clica naquele, multiplica por isso, divide por aquilo. Aí você faz a primeira célula, depois você vem aqui, clica no cantinho, arrasta para baixo, ele repete automaticamente tudo. É muito mais fácil de fazer. As minhas planilhas que eu faço assim. Eu ponho tudo aqui. Eu não faço aquela tabelinha do lado, que igual eu fiz aqui, por exemplo, aqui, isso daqui aqui do lado. Não. Eu pego esse negócio, abro ali no meio aqui, ó. Entre esses dois aqui, eu abro mais 4 colunas. Muito mais fácil trabalhar, tá? Em vez de colocar esse negócio particular aqui. Tá claro essa ideia? Tá? Parece que é besteira, mas não é. Facilita pra caramba o trabalho na hora de fazer. E a probabilidade de erro diminui. Por quê? Porque você não vai ficar digitando o número. É o próprio computador que gera o número e ele mesmo pega o número que ele gerou. Quando você digita, tem sempre o erro daquele dedo de pato, é aquela carne aqui no meio. Você vai apertar um botão, abaixa o outro junto, lascou. Aí, pronto, grudou um dedo no outro, apertou 3 teclas. Tá entendido? Então, vamos lá. Portanto, eu quero ser feliz, né? Como diz o povo. Se alguém tem alguma dúvida neste exercício, minha recomendação para você, que você refaça esse exercício manualmente, passo a passo, todas as etapas escrito à lapiseira, à mão, para você entender perfeitamente como faz. Só quem sabe fazer à mão perfeitamente consegue programar uma planilha eletrônica. Outro detalhe importante, quando você for fazer o desenho desta poligonal, você não vai usar as coordenadas parciais, você vai usar sempre a coordenada total no AutoCAD. Felicidades e passar bem. Tchau, tchau, galera.